Uma coisa muito importante da gente abordar são todos esses mitos que existem por aí em relação ao sono. É muito importante a gente desconstruí-los e trazer no lugar disso a informação correta. Isso que vai te ajudar no seu dia a dia. O primeiro mito que eu acho bastante interessante é a ideia de que dormir é fisiológico. Todo mundo já nasce sabendo dormir, você não precisa fazer nada em relação a isso. Dormir é igual fazer xixi, fazer cocô, todo mundo sabe. Na verdade, não é bem assim. Mãe, me desculpa te dar essa notícia, mas o sono do seu filho vai ser mais uma coisa que você vai precisar zelar nessa construção desse dia a dia dele. Porque os bebês não necessariamente sabem fazer isso sozinhos. Eles vão precisar da nossa ajuda. Da mesma forma que um bebê também não nasce sabendo mamar, ele nasce com instinto de sucção. E que nós precisamos ajudá-lo, nós precisamos orientá-lo para que isso se transforme numa amamentação efetiva. É a mesma coisa com o sono. Mas, na verdade, tem um ponto interessante. Ninguém tem o poder de pegar um bebê e botar ele para dormir. Ninguém faz uma criança dormir. O que a gente faz, então? A gente zela pelo contexto. Os pais, os cuidadores primários, na verdade, eles são os zeladores do sono do bebê. Quando a gente constrói o melhor contexto, tanto no horário quanto na perspectiva de melhor ambiente de sono, você vai favorecer que esse sono de qualidade aconteça. Outro mito importante da gente abordar é a ideia de que assim, com o tempo melhora. Olha, você não precisa fazer absolutamente nada, que faz parte, daqui a pouco tudo passa. Eu preciso te dizer o seguinte, em alguns casos isso é verdade, em alguns casos acontece de o padrão de sono se estabelecer naturalmente, mas na grande maioria das vezes não é o que a gente observa, não é o que procede. O que a gente percebe é que se um bebê começa a estabelecer um padrão que tem várias dependências, que tem várias dificuldades para que o bom sono aconteça, à medida que o tempo vai passando, isso vai se consolidando em dificuldades ainda mais presentes. Então, uma dica que eu dou, como todo e qualquer hábito, pense na seguinte forma, é muito melhor a gente construir um bom hábito do que a gente precisar mudá-lo. Então, quanto mais cedo você começar nessa sua observação, nesses seus cuidados para a construção de um bom padrão de sono, tanto melhor. Outro mito dentro desse universo do sono é a ideia de que, olha, se você cansar muito o bebê durante o dia, aí você tem a garantia que ele vai dormir bem à noite. Quem nunca ouviu isso? Né? As nossas avós adoram falar esse tipo de coisa. Cuidado com isso, porque na verdade a orientação é exatamente o contrário disso. Quanto mais cansado um bebê está, mais dificuldade ele vai ter para encontrar uma boa qualidade de sono. Por que isso acontece? O tempo que o bebê permanece acordado, o intervalo maior entre um sono e outro, se a gente passa daquele intervalo previsto, acontece uma descarga de cortisol e de adrenalina. Sim, os hormônios do estresse. E o bebê vai ficar carregando esses hormônios. O que acontece? Chega o próximo momento do soninho, ele já vai estar menos apto a se entregar para aquele sono. Ele vai estar mais resistente por causa da influência desses hormônios. E aí este sono vai ficar mais difícil. Esse soninho não acontece de novo, mais cortisol, mais adrenalina, e a gente vai ampliando essa presença desses hormônios. O bebê fica irritado, ele chora. Ao chorar muito, mais cortisol. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês agora é uma tradução daquilo que já está um tanto mais famoso, que é o famoso efeito vulcânico, que é quando a gente vai acumulando esse cansaço, acumulando esse hormônio do estresse, até que chega num determinado momento que explode, como é esperado que um vulcão faça. E esse bebê, ele vai apresentar um comportamento muito difícil de ser contido. É um choro incontrolável, é uma irritação muito grande e que se torna muito, muito difícil colocar esse bebê para dormir, mesmo que ele esteja tão cansado e precisando tanto desse sono. Então a gente orienta sempre, cuidado com esse cansaço durante o dia. Você quer que o bebê tenha uma boa qualidade de sono na noite, sem tantos despertares e sem aquele tradicional despertar às 5 da manhã? Então evite o cansaço. O cansaço é o maior inimigo do sono. Cuide bem do dia, que você vai ter um bom sono na noite. Inclusive, a Elizabeth Pantley, que é uma pessoa que fala muito sobre esse assunto do sono, que tem alguns livros publicados nessa área, ela fala uma coisa muito interessante sobre esse efeito vulcânico. Ela diz o seguinte, que quando um bebê perde horas de sono durante a noite,
ele tem condições de compensar isso durante o sono do dia. Agora, um tempo de sono perdido de soneca não tem como ser compensado na noite. Então, é mais um motivo para você prestar muita atenção para esse soninho do dia, para que a gente tenha uma qualidade de sono completa para esse bebê. Mais um mito que a gente frequentemente escuta por aí. Eu não aguento mais essa dependência do seio. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou logo botar a mamadeira dentro dessa história, boto uma fórmula e ainda dou aquela caprichada na fórmula, bato com banana, boto um monte de aveia, dou uma... Eu tenho certeza que ele vai dormir igual uma pedra durante a noite. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem alguns pontos aqui que merecem atenção. Primeira coisa, se você simplesmente substituir o seio pela mamadeira, mas você mantiver o comportamento de deixar o seu bebê dormindo com a boquinha no bico da mamadeira, você está trocando 6 por meia dúzia. Ele vai continuar com o mesmo tipo de dependência. Então, o seu bebê vai continuar fazendo os mesmos despertares na madrugada, só que dessa vez para receber a mamadeira. Então, não é uma regra tão imediata. E essa ideia de que se você der uma caprichada na fórmula, ele vai ficar mais sustentado e vai dormir mais, também cuidado com isso. Eu costumo usar uma referência que ajuda a entender bem esse ponto, que é quando a gente come uma feijoada e a gente acha que vai dormir depois. Como que se dá esse sono? Você pode até capotar logo depois, dormir muito rapidamente. Agora, qual é a qualidade desse sono? Pense nisso. Às vezes, você pode fazer com que o seu bebê durma muito rápido, mas isso não quer dizer que ele está dormindo bem. Sem contar que uma fórmula muito caprichada ou um excesso de fórmula, quando a gente dá muitas mamadeiras durante a noite, você pode estar promovendo uma alteração digestiva. O bebê ele pode ter mais dificuldade de digestão, ele pode ter mais produção de gases, o que de verdade vai fazer com que ele acorde mais vezes. Agora, gente, o importante é a gente lembrar que se os mitos estão aí, é porque está faltando uma coisa em contraponto a ele. Sabe o que é? É informação de qualidade. Então, busque essa informação. Ela é uma excelente aliada dentro desse processo. Se informe, converse, troque com seu pediatra. Dali você vai ter a informação que realmente vai te trazer a orientação precisa.